Então, boa noite a todos. Eu sou William Santos da Silva, mais conhecido no meio artístico como Carinho Williams. E para quem ainda não me conhece, eu sou um deficiente auditivo, perdi 70% da audição dos dois ouvidos. Eu sou praticamente surdo de pai e de mãe. E depois de muito escrever, não tinha nenhuma menção de virar cantor ou intérprete, ou seja, qualquer coisa nesse sentido, mas fazendo minhas composições e colocando, dando vida, dando voz para que elas pudessem ganhar vida, eu acabei descobrindo que eu gosto muito de cantar, embora não seja um cantor, e volto sempre a dizer, não tenho essa pretensão, mas estou dentro das minhas possibilidades, estudando, tentando aprender um pouco mais, para poder, sempre que for passar uma mensagem, conseguir dar o meu melhor. Então, essa música, por falar de Jorge, eu estava vindo de um batuque que foi sensacional, diga-se de passagem, e ficamos com aquela energia boa, aquela vontade de quero mais. E eu embarquei lá na Pavuna, peguei o metrô e tal, nesse meu passeio. Quando foi chegando Del Castilho e por aí, eu comecei a ouvir uma voz na minha cabeça que dizia assim, por falar de Jorge, por falar de Jorge. Falei, porra, falar de Jorge, né? Mas por via das dúvidas, peguei o celular e escrevi essa primeira frase. Ao descer em São Cristóvão, eu comecei a lembrar do tempo que eu consegui ouvir com um pouco mais ainda de clareza, não com toda essa dificuldade que hoje eu me encontro. E, de repente, eu lembrei do Jorge Ben, Taj Mahal, lembrei do Jorge Vecila, as músicas que eu gostava de cantar, Seu Jorge, Burguesa, Burguesinha, dancei muito essas músicas nos bailes de dança de salão e tal. Pô, e falar do Jorge Aragão, assim, brincadeira, toda roda de samba, todo evento de samba, carnaval, sempre tem algo muito bacana do Jorge. Então, de repente, eu fiquei pensando nesses Jorges aí, e quando eu cheguei em casa eu não dormi. Papel e caneta, celular na mão, e quando eu fui ver, a canção que seria para falar do Jorge, acabou nascendo por falar dos Jorges. Jorge é maneiro, Jorge é o santo guerreiro, Jorge não é de coisita, Jorge é da Capadócia, Jorge é meu general, Jorge é maneiro, Jorge é o santo guerreiro, Jorge não é de coisita, Jorge é da Capadócia, Jorge é meu general, Jorge é criança, Jorge é adulto, Jorge é ancião, Jorge é esperança de dias melhores, Jorge é o cara que mata o dragão. Agora eu vou falar dos Jorges que me inspiraram a escrever. Jorge Benjó com seu Taj Mahal, Jorge Vecilo com seu Homem-Aranha e o seu Jorge com a sua burguesa burguesinha. E também tem o Jorge Aragão que fala de samba com tamanha maestria, que toca em nossa alma
é voltar no tempo e brincar com a imaginação. Ouvir qualquer um desses Jorges, é voltar no tempo e brincar com a imaginação. Jorge é maneiro, Jorge é o santo guerreiro, Jorge não é de coisita, Jorge é da Capadócia, Jorge é meu general, Jorge é maneiro, Jorge é o santo guerreiro, Jorge não é de coisita, Jorge é da Capadócia, Jorge é meu general. E por falar de Jorges, salve Jorge! Então, compor, esse lance de composição para mim surgiu mais ou menos em 2014. Foi logo assim que eu tive a confirmação dos exames que eu havia feito de audiometria e no qual constava que eu estava praticamente surdo, quase 70% de um lado e 70% do outro. Então, ao mesmo tempo que eu descobri que eu estava praticamente surdo, nasceu a minha primeira composição. E o primeiro samba que eu escrevi foi Mãe África. Eu tinha lido um livro muito interessante que remontava as nossas origens e tal, essas coisas de africanidade, enfim. E aí saiu esse samba e eu fiquei muito feliz. Isso foi em 2014, aí veio 2015, eu escrevi mais umas 4 ou 5 coisinhas e tal, mas não tinha nenhuma pretensão de ser compositor, nem nunca me intitulei compositor e tal. Mas enfim, sempre que escrevi um negocinho, mas muito devagar, muito en passant, sem muita pretensão. Até que um belo dia eu estava na feirinha lá de Nilópolis e eu andava com esses meus rabiscos para lá e para cá. Minha mochila parece uma casa, então sempre carreguei tudo para cima e para baixo. E lá eu tenho um grande amigo, que se chama Rogério da Mata, e ele é um cara que escreve samba, faz samba também, faz partido. É um cara, como a gente diz aí no meio artístico aí, brabo, pão de caneta também. E aí eu perguntei para ele, eu falei, pô, amigo, dá uma olhada aqui, vê se esses rabiscos que eu tenho aqui, se isso poderia ser chamado de composição, se isso poderia ser chamado de música. Dá uma olhadinha aí e me diz alguma coisa, tua opinião, o que você acha e tal. Ele pegou, olhou para cá, olhou para lá e fez umas caretas, umas caras e bocas. Aí eu pensei assim, pô, esse maluco não deve estar gostando de porra nenhuma, que tanta careta que ele faz. Mas enfim, quando ele terminou de dar uma olhada no material, ele olhou para mim e falou assim, pô, isso aí é teu mesmo, Michael Jackson? Que é o apelido que eu tinha lá em Nilópolis, era Michael Jackson. Eu falei, bicho, pô, tu não pegou isso aí da internet de ninguém, não? Eu falei, rapaz, olha para minha cara, vê se tu tem cara de que eu vou ficar pegando texto na internet. Isso aí foi o que eu escrevi algum tempo aí da minha vida, tal, pá. Falei, pô, cara, se a gente der umas ajustadas aqui em algumas coisas, que dá um caldo maneiro. Eu falei, tu tá de sacanagem, para, pô. Se quisesse beber uma cerveja, era só falar que eu ia te pagar do mesmo jeito, porque você é uma companhia agradável. Não precisa ficar me enganando que isso aí tem valor. Tem valor nenhum isso aí. Estou falando sério, tá? E ficamos naquela discussão. E eu, para encerrar a discussão, peguei uma cerveja e começamos a trocar uma ideia, beber e tal. Mas eu não fiquei satisfeito. Fiquei com a pulga atrás da orelha. Falei, esse cara falou isso aí só para beber minha cerveja e ponto. Mas aí, quando foi em 2016, as coisas começaram a vir com um pouco mais, uma frequência maior. E compus mais algumas coisas e tal, e tal. Enfim,
E compor para mim é uma coisa assim muito inusitada. Eu não preciso de nada, eu não preciso estar num cenário paradisíaco, eu não preciso de estar bebendo, A composição, a inspiração ela simplesmente surge, às vezes no meu pensamento, na minha cabeça, como um passe de mágica. Algumas coisas é um pouco mais fácil de ser retratada, alguns temas um pouco mais difíceis, mas enfim, a composição para mim é isso, ela bate, ela vem, não tem assim Eu leio às vezes na rua uma frase, quando eu vou ver, consigo desenvolver uma música, eu vejo alguma coisa no dia a dia, aquilo me remete a escrever alguma coisa. Se eu estou sentindo, ou mesmo não sentindo coisa alguma, eu pego caneta, pego papel. Agora não tem um celularzinho aí meio metido a besta, e ele tem tudo, todas as ferramentas, mas o medo de ser roubado é muito grande. Então, mas pego o celular e faço um negocinho, quando eu vou ver, tem sempre uma coisinha ou outra. Então, acho que compor, para mim, é você colocar os seus sentimentos, a sua verdade, a sua experiência, a sua história de vida, naquilo que você se propõe a fazer. Então, mesmo quando é uma composição que eu intitulo como uma coisa, isso aí é café com leite, isso aí é água com açúcar, mas eu procuro dar veracidade, eu procuro dar sentimento a tudo aquilo que eu escrevo. Então, acho que compor é isso, é você dar sentimento, é você colocar a sua alma naquilo que você está propondo a rabiscar, a escrever. Se as pessoas vão gostar, se não vão gostar, é um outro papo, mas o importante é que você consiga deixar a sua mensagem, seja em forma de poesia, seja em forma de samba-canção, seja em forma de rock, forró, seja o gênero que for, o estilo que for, tudo é bem-vindo, porque tudo faz parte dessa grande máquina chamada MPB, que são as músicas populares brasileiras. Então, hoje eu acho que posso dizer que estou saindo de um aprendiz, mas ainda preciso fazer umas provas aí e tal, com essa galera aí de mais tempo, de mercado, os mais cascudos, como dizemos, para saber se realmente eu tenho alguma habilidade aí com essa coisa de compor. Mas que eu tento, eu tento. Ainda sinto em meus lábios o sabor dos seus beijos. Agora eu acordo e você não está. Sonho lindo, estou acordado e pareço sonhar. Eu fecho os olhos e vejo que você está sempre a me olhar. Eu não sei se isso é amor ou se é fantasia, mas se for amor, eu quero te amar. Mas se for fantasia, me fantasiarei de rei, pra fazer de você minha rainha. Vou pedir pra Deus abençoar, pra nossa relação perpetuar, tal qual no tempo do imperador. Ave César, ave César, lutar, te amar e por te morrer, meu grande amor. Lutar, te amar e por te viver,